Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Joinha? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você vai estar assistindo essa aula. Meu nome é José Alves, sou aluno do Grupo Unis, estou aí no 13º módulo, né, período. Então, já iniciei aí o último ano de faculdade e os momentos, né, de realização de passos de estágio. Tendo em vista isso, estou gravando aqui essa videoaula. De que modo? Então, foi necessário realizar-se, então, um plano de aula e gravasse uma aula, né, justamente aplicando este plano de aula. Então, o conteúdo escolhido foi juros, tá? Dentro disso, então, foi feito o planejamento e agora vamos estar falando um pouquinho. Então, primeiramente, compreender, né? Em que momento pagamos juros, em que momento nos somos inseridos nessa situação. Então, inicialmente, vamos entender isso. Então, geralmente, quando realizamos compras a prazo, né? Quando não temos ali, ou melhor dizendo, optamos por não pagar o preço total do produto. Logo de início, logo no momento em que adquirimos, certo? Então, por exemplo, chego numa loja, quero comprar uma calça, a calça custa R$ 90 à vista, ou seja, o que seria esse à vista? Seria no ato, né? Então, que vocês entendam justamente isso, né? Turminha de sexto ano, tá aí com 10, 11 anos, né? Então, entenda isso. O à vista é no ato, tá? E quando torna-se o a prazo, geralmente acrescenta sobre esse, né, esse produto juros, tá? Então, sei lá, vamos supor aqui, 1% de juros nessa calça. Então, inicialmente, vamos entender isso. 1%, né? Esse 1%, entenda que é o quê? Tá? Então, o quê? A cada R$ 100, R$ 1 de juros, né? Como o produto não vale, não o produto X, né? A calça, ela não tem um valor de no caso de R$ 100, mas sim de 90, então é um pouco menos. Então, esse 1% torna-se 90 centavos, tá? Eu estou dando um exemplo simples aqui, né? Poderíamos citar outra situação, por exemplo, um vestido, né? Um vestido que numa loja de noivas, vamos dar um exemplo, custa R$ 200 à vista. Então, o preço à vista, né? Pago no ato R$ 200. E a moça, né, vai lá comprar o vestido e eles, né, ela opta pelo pagamento a prazo, e aí eles informam a ela que existe um acréscimo, né, de, sei lá, 20%. Vamos dar exemplo, né? 20%. Então, veja bem, são coisas, a questão dos juros, os juros simples, literalmente é simples mesmo, né? Nesse caso aqui, nós vamos estar falando apenas dos juros simples. Entenda o quê? A cada R$ 100, aumenta 20. Daí, então, o termo 20%. Ou seja, se ocorre
um juro de 20% a cada R$ 100 daquela compra, né? A prazo, ela vai ficar R$ 20 mais cara. No caso, veja bem, o vestido custava R$ 200. Então, era duas centenas. Correto? Pois bem, a cada centena, lembra do porcento? É 20 a mais a prazo. Então, se eu tenho duas dezenas, eu tenho duas vezes esse 20, 40. Correto? Logo, esse produto que à vista seria R$ 200, a prazo fica R$ 240. Né, essa introdução, por quê? Porque nós todos pagamos juros. Pelo menos uma vez na vida nós já pagamos juros de comércio, de compra, certo? Outra questão também muito corriqueira na questão de juros são os juros de poupança. Juros de poupança, professor? Sim. Ora, você ganhou uma mesada, ou melhor dizendo, você juntou no decorrer de um ano um dinheiro, né, moedas, notas menores, né, ganhadas do papai, da mamãe, do padrinho, do tio, do vô e avó, né, de presente de aniversário, e colocou dentro de um porquinho. Né? Vamos dar esse exemplo. Ao final do ano, você quebrou o porquinho e lá tinha-se R$ 1.100. Ok? R$ 1.100. É um dinheirinho bom, né, para você que ainda é criança, que não tem, digamos que um emprego, né? Na idade de vocês, ninguém tem um emprego. Vocês, no máximo, que fazem é ajudar em casa. Papai, a mamãe, e essas situações. Então, veja bem. Então, você juntou, né, de um decorrer de um ano, R$ 1.100. E aí, ao final disso, você, né, pede ao papai e à mamãe para que deposite aquele dinheiro, né? Talvez em uma conta conjunta, né, ou em uma poupança, certo? E é oferecido sobre aquele dinheiro, vamos supor aqui, 1% de juro. É um exemplo, tá? Esse juro pode ser maior, pode ser menor, mas vamos colocar 1% ao mês. Entenda isso. Veja bem, 1.100. Vamos lembrar quantas centenas? Vamos guardar isso. A base do juro, esse porcento, é a centena. Então, R$ 1.100 são 11 centenas, correto? Vamos conferir? Veja bem, vamos lá. 100, 200, 300. Olha aqui, mãozinha do tio. Então, ó, 1.000, 100, 200, 300, 400, 500. Mãozinha cheia. De novo, 600, 700, 800, 900, 1.000. Outra mãozinha cheia. 1.100. Então, duas mãozinhas e sobrou um. Então, 11. Correto? Fechou? Então, 11 centenas. Há um juro de 1%. Ou seja, o que significa esse 1% mesmo? Que a cada R$ 100 aplicados na poupança, você renderia-se R$ 1 por mês. Você tem 11 centenas. Lembra? Com base nisso, você multiplica, né? Aí é uma multiplicação bem simples, né? O 11, uma vezes 11, 11 mesmo, né? Logo, a cada mês, o seu 1.100 renderia o quê?
R$ 11. Tá bem? E isso vai rendendo mês a mês, né? Então, por exemplo, 10 meses, né, desse dinheiro aplicado, você teria aumentado ele R$ 110, tá? E aí, posteriormente, numa outra aula, a gente comenta a questão do juro composto, que vai ser o quê? O juro sobre juro, né? Porque, por exemplo, só para vocês entenderem, né, eu não vou entrar a fundo, mas só para você entender, tomar conhecimento do que seria esse juro composto. O juro simples é esse que a gente falou aqui o mês, né? A calça, o vestido, a calça, tudo isso é juro simples, né? O juro composto, tá? É como? Então, você aplicou por exemplo, em janeiro, em dezembro, né? No dia 30 de dezembro, você foi lá e fez a aplicação. Terminado o janeiro, 30 de janeiro, né? Foi depositado na sua conta mais R$ 11. Logo, partindo de fevereiro, melhor dizendo, partindo de 30 de janeiro, o seu dinheiro já não é mais 1.100, mas já é 1.111. Está entendendo? Então, por isso, né, vai ter ali uma variação, tá bem? Para aumentando um pouquinho aí essa questão dos juros sobre juros, tá? Mesma coisa, chegada ao final de fevereiro, mais R$ 11 na conta, a conta passa a ser no caso aí, de 1.122. E esses R$ 22 a mais, ele também gera juros, tá bem? Certinho? Então, deu para entender logo de início a existência, né, do juro? Então, tanto o juro simples quanto o juro composto. O juro composto a gente não vai entrar muito nesse detalhe, não. Mas a questão dos juros simples mesmo. Tá bem? Certinho? Então, eu vou estar projetando aqui o nosso. Ok. Certinho. Pois bem, vamos lá. Então, nosso plano de aula, só para colocar para vocês aqui. Veja bem, Colégio CRA, disciplina matemática, sexto ano, 2021. Estamos aí em novembro. Ok? Então, questão dos juros, né? Como eu coloquei para vocês, mas a questão aí dos juros simples, tá bem? Para que, né, a aplicação, para o conhecimento do contexto de juros, é necessário que o aluno tenha um conhecimento básico da matemática, né? Coisa que vocês aqui no sexto ano já têm esse conhecimento, né? Já, né, tiveram aí esse conhecimento adquirido ao longo do quinto ano, né? São ali as 4 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, né? E aí, conforme a gente transcorre a aula, a gente para então tirando uma dúvida ou outra que ainda restar com relação às 4 operações, né? Se porventura o aluno tiver dúvida, isso obviamente, vocês, por favor, tirem essas dúvidas, certo? Ok? Então, entender ali o objetivo geral, né? É compreender, resolver, elaborar problemas
que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, de números naturais aplicando juros, né? Então, note bem, então, a nossa aula já iniciou justamente nesse contexto, né? Compreender o que é os juros, né? Compreender como se faz esse cálculo e se trabalha essa questão, né? O ato de resolver, então, eu vou colocar aqui mais à frente alguns probleminhas, e aí vocês vão fazendo daquela forma com que eu apliquei para vocês, né? Já resolvemos juntos aqui alguns. Lembrando sempre o quê? O porcento está relacionado diretamente à questão ali do... Como que eu posso colocar para vocês aqui? Da centena. Cada centena, X porcentagem. X valor de juros, né? Entenda isso. Objetivo específico, aí já dentro mesmo do nosso currículo básico estadual, né? A gente toma por base isso para a gente normatizar esse ensino. Então, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos e sem o uso, né? Com e sem o uso de calculadora. Então, a gente pode estar realizando aí, iremos realizar alguns sem calculadora, né? E alguns também com o cálculo, tá bem? Entenda que o contexto da calculadora, né? Colocar para vocês positivo e negativo, né? A questão, o uso em si da calculadora é bom, foi inventado, algo que nós temos, né? A mais, mas nós também temos que ter o básico mental para nós estarmos realizando isso, né? Então, continuando, né? Então veja aqui, para a introdução, né, do tema central, juros simples, faz necessário, num primeiro momento, né, fazer uma sondagem sobre o conhecimento prévio dos alunos, né, no caso aqui, relacionado à matemática financeira. Então, até questiono vocês aqui, né, que depois que possam pontuar aí a existência disso, né? Como eu coloquei para vocês, isso é algo que está na vida dos adultos, né? O professor mesmo, por várias vezes, que foi comprar um produto, talvez não tivesse ali o dinheiro total e optou por juros, optou pelo aprazo, e aí esse aprazo incluía juros, tá? Uma coisa que eu coloco para vocês, quanto maior o montante, maior o rendimento de juros, tá? Entenda bem essa questão, tá? Exemplo, né? O financiamento de uma casa. Então, o financiamento de uma casa, ele não é igual a compra do vestido que nós falávamos, né? Aí, R$ 200 a compra do vestido. Então, a compra do vestido é algo simples, algo tranquilinho ali, né? Não envolve, digamos assim, não envolve a casa dos milhares, né? Já, por exemplo, o financiamento de uma casa, ele envolve, né, a casa do milhar. E aí, com isso, o bolo que vai ser colocado a juros, tanto no contexto no financiamento, ou até mesmo você que, por exemplo, ganhou um dinheiro, ganhou na Mega Sena, vamos colocar. Então, o Joãozinho ganhou na Mega Sena. Está podre de rico. Ele vai aplicar esse dinheiro
em uma poupança. Então, os juros dessa poupança, bem dependendo do valor ali que o Joãozinho aplicar, né, é uma quantidade que ele vai dar para se sustentar os seus tranquilamente, só com o rendimento dos juros, né? Às vezes não precisa, sabendo dosar a situação ali, não precisa nem gastar o dinheiro em si, só os juros já para então dando para ele seguir a vida. O que eu coloquei para vocês é a questão do quantitativo, né? Pelo seguinte, financiamento de uma casa. Muitas vezes, né, a pessoa fala, vamos financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, não sei o quê, Minha Casa Verde e Amarela, né, que são os programas de financiamento do governo, né? Então, muitas vezes, né, o que encarece esses programas? A longo prazo, né? A curto prazo, você pagar rapidamente isso, se você obviamente conseguir, vai ser cobrado um juros menor. Mas a longo prazo, a delongas, né, esses juros, para que tomando proporções enormes. Então, por exemplo, uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui real, tá? Uma pessoa financiou 160 mil. Ao final do processo de financiamento de 360 meses, 30 anos, essa pessoa vai estar pagando, vai ter pago praticamente o dobro desse dinheiro. Por quê? Juros a longo prazo, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, no contexto de juros, muito cuidado, tá? Justamente por isso. O juro a curto prazo, igual, por exemplo, o vestido da moça lá, que ficou a 20%, né? De certa forma, não encareceu tanto o produto, tá? Mas, dependendo do contexto ali, esse juro para tomando uma proporção muito grande, tá? Certinho? Só para a gente estar colocando mesmo aqui um exemplo, tá? E aí a gente fala, nossa, mas o professor está usando exemplo da vida dos outros. Não, é a vida do professor mesmo, viu? Tá bem? Certinho? Para isso, né, vamos continuando ali a questão do conteúdo, haver interação, né, dos alunos, construção de conceito, antes de construir o conceito de juros, né, aconselhável a exploração do texto, né, no caso aqui, esse texto que a gente está lendo aqui. Então, procurar mostrar para vocês que essa questão do juro é algo corriqueiro mesmo do nosso dia a dia. Não é algo mirabolante, algo que não viveremos, que não iremos vivenciar, tá? Por exemplo, muitas vezes nós, né, lá na matemática mais avançada, no ensino médio, muita coisa lá a gente não vai utilizar, né? Por exemplo, o menino que vai fazer filosofia, né, ele não vai estar utilizando tanto aquela matemática avançada, mas essa aula, esse contexto básico de juros é algo que nós iremos vivenciar, tá? Principalmente quando tornarmos, né, no caso de vocês aí, quando tornarem adultos, iremos vivenciar isso, tá? Então, prestar bem atenção aqui, porque é algo corriqueiro do nosso dia a dia, tá bem? Então, veja bem, o texto escolhido é da revista Veja, né? E questiona o seguinte: onde estão os juros? Estão colocando esse questionamento para você. Onde estão os juros? Veja lá. Quando havia desconto, né? Quando havia desconto para pagamento à vista, os juros era visível.
embora difícil de calcular. E agora que não vemos os juros e as pessoas vão se endividando, né, com a sensação de economizar, né? Então tem muito essa questão, né? É, do, as vendas a prazo, né? As vendas no cartão. E às vezes a pessoa, né, num contexto ali, para adquirir o produto, para entrando, né, nessas compras a prazo, nessas compras utilizando juros, tá? Então, para se tornando algo muito é, corriqueiro mesmo, né, da necessidade, né? O professor tem um pouquinho mais de vivência, eu já vi pessoas comprarem ali o alimento do mês a prazo. Então, a compra, né, de casa a prazo. Veja lá, estamos vivendo uma febre do parcelamento. Então, olha, sexto ano, presta bem atenção nisso que o professor está falando. Envolver o parcelamento tem juros, tá? Guardem isso, tá? E né, vocês são crianças ainda, né? Vocês param pedindo as coisas para papai. A gente agora tem que tomar conhecimento e ter mentalidade aquilo. O que eu estou pedindo para o papai consegue me dar hoje? Ou o que eu estou pedindo para o papai vai ter que juntar um dinheiro para comprar. O que você vai optar? Ajudar até o papai a juntar esse dinheiro para comprar o que você quer? E lá na frente, daqui 5 meses, 6 meses, comprar esse produto à vista? Ou comprar agora a prazo, parcelar e pagar juros? Então, notem bem que o que eu estou falando para vocês aqui agora é algo que, poxa, é do nosso dia a dia, tá? Em toda parte, o consumidor é confrontado com a opção de parcelar a compra e, na maior parte dos casos, ao contrário do que ocorreu no passado, o parcelamento é sem juros. Isso é o que se fala, é o que se fala. Veja lá, são vários cheques pré ou tantas vezes no cartão, né? E existem cartões de todo tipo, de todas as cores. As maquininhas então são variadas, vermelhas, amarelas, verdes, pretas, brancas, né? São multicolor as maquininhas de cartão. O fato é que o consumidor compra parcelado achando que está fazendo economia. Quando havia desconto no pagamento à vista, os juros eram visíveis, embora difíceis de calcular. Parávamos apenas, nesse quesito aqui que o texto está colocando, né? Principalmente no contexto da compra, né, à vista e a prazo, a pessoa simplesmente fala assim, a prazo, por exemplo, 1.399, à vista 1.249. Então a pessoa simplesmente observava o valor, né, de decréscimo do produto, o valor retirado final do produto, né, para adquirir. Só os letrados em matemática financeira eram capazes de atestar o que os juros eram realmente exorbitantes, né? O que é melhor a fazer. Era juntar o dinheiro para pagar à vista, né? No caso aí é o que eu coloquei para vocês, né? Então, bem nessa questão aí, é o juntar do dinheiro para quitar esse produto, de preferência à vista, tá? E agora, que não vemos os juros, que as pessoas vão se endividando
né, com a sensação de economizar. O fato é que o varejo, né, e os bancos aprenderam a trabalhar com juros e, dessa forma, trazem um pacote, o parcelamento sem juros, que apela fortemente ao consumidor. É claro que os juros não aparecem. A pergunta relevante é quem está pagando e que de forma está pagando, né? Então, veja lá, uma descrição simples é a seguinte: quando a loja vende parcelado, está na verdade criando é, ativos de crédito para um banco financeiro, recebe à vista com desconto desses intermediários, repassando-lhes o consumidor e sua dívida e repõe o produto na prateleira. A loja recebe comissão, quem sabe um pedaço de juros que são cobrados de quem comprou financiado. Mas, como tudo isso está no preço, é um conjunto é um conjunto dos consumidores quem paga um, um bom pedaço da conta e paga feliz porque não sente. Nesse esquema, as lojas são muito mais, né, organizadores de créditos que propriamente comerciantes. Alguns gigantes do varejo já descobriram faz tempo que não se ganha dinheiro de verdade no comércio, mas no financiamento. Então, muitas vezes, né, a forma aí de comprar que está mudando, né? Aliás, aí se perde também muito dinheiro quando as coisas não vão, as coisas vão mal, né? O que se passa agora é que essa parte do negócio, o financiamento, foi vendido aos profissionais desse assunto, os bancos, ou é, compartilhada com eles. A experiência de 1995 é muito relevadora e vale recordar o impulso consumista que se seguiu ao Plano Real. Foi ainda mais forte que o de hoje, mas com algumas é, fraquezas fundamentais. O varejo se meteu a financiar suas vendas com recursos próprios e com uma capacidade de análise de risco meio amadora. Bancos não especializados resolveram entrar no negócio do crediário diretamente, captando dinheiro de terceiros em prazos curtos ou indiretamente, estendendo linhas de crédito e varejo. Os bancos, como se sabe, viviam um momento delicado e o consumidor empilhava as prestações tantas quantas coubesse no salário, ainda deslumbrando com a estabilidade. Então, aqui, interessante colocar para vocês, né, sexto ano, que não viveu esse momento, né? E é a questão do início do Plano Real, né? Então, vou citar aqui um exemplo desse que o texto está falando. Os produtos eram muito caros, pessoal. Tá? Um televisor era muito caro, né? A televisão era muito caro. E era uma televisão simples, uma televisão de tubo, né? Que hoje em dia praticamente nem existe mais. Vou dar um exemplo, um tio meu, ele era mecânico em eletrônica e ele realizava concertos de televisão. Enquanto não existia o plano real, a quantidade de pessoas que consertavam a televisão era muito grande, tá? E quando entrou o plano real, o televisor ficou muito acessível e o formato, né, de parcelamento sem juros e tudo mais, né, esses crediários que foram abertos já nessa época, no início do plano real, é, digamos assim, facilitou muito o acesso e as pessoas deixaram de consertar e passaram a comprar novos e mais modernos televisores. O meu tio teve, como diz o mineiro, né? Ele teve as gatas.
porque ele tinha um padrão de vida no final antes do plano real que ele não conseguiu manter depois do plano real, justamente devido a essa questão, né? O formato de compra, né? E a acessibilidade do produto, tá? E a existência aí e a implantação, né, das compras a prazos, dos crediários a prazo, né? Incorporadas aí a isso o, os juros, né? Essas vendas utilizando de juros, tá bem? Então, o texto ele serviu mesmo mais para a gente dar uma refletida, pontuar ali um pouquinho com relação aí à aplicação dos juros, tá? Mais abaixo aqui eu vou colocar para vocês uma tabelinha, né, que eu retirei aqui, tá? E aí a gente vai calculando, né? Então, veja bem, temos algumas situações aqui. Nós, nesse momento, né, nós não vamos resolver todas, posteriormente iremos resolver. Então, vamos resolver algumas situações aqui. Primeira situação, um dinheiro aplicado, R$ 1.000, a 2%. Lembra como que é mesmo? 2 a cada 100. A cada centena, o aumento de R$ 2. Lembra disso, certo? Belezinha? Ok, muito bem. Então vamos lá, num período de um mês. Então é um período simples, é um mês só, tá? Todos aqui serão desculpa a colocação minha, todos aqui serão juros simples. Mesmo que sejam 2 meses, não vai ter juros sobre juros. Entenda. Então, R$ 1.000, quantas dezenas? Tranquilinho, né? 10 dezenas, certo? Então, 10 vezes 2, ok? Esse 10 vezes 2, 20, correto? Né? Nota que são contas rápidas, ágeis, contas rápidas, tá bem? Ao final desse período, então, esse dinheiro seria, com o total, com juros, né? Um montante de R$ 1.020. Ok? Certinho? Vamos para o próximo. Segunda situação. O mesmo montante de R$ 1.000 agora aplicado sobre 4%. Vamos lá? R$ 1.000, quantas dezenas? 10 dezenas. Vezes a porcentagem, vezes o valor de juros, né? A taxa de juros. No caso aí, 4%. É um mês só, então é 5, né? Pela lógica ali, a gente ia multiplicar pelo número de meses. Não tem necessidade que 1 vezes o valor vai dar o valor mesmo. Então, 10 vezes 40. Passam aí. Dá um tempinho. Rapidinho. Vamos lá, pessoal. Não perde foco, não. 40, ok? Certinho. No caso, aquele vezes 1, porque é um mês só, né? Eu falei para vocês não tem necessidade, mas entenda isso. Vezes 1 vai dar 40 mesmo, então, ao final, esse montante seria R$ 1.040. Certo? Ok? Belezinha, né? Veja lá. Uma outra situação. O mesmo R$ 1.000, agora, terceira situação aí. R$ 1.000, 2%, 2 meses. Vamos lá? Então, veja lá. 10 dezenas vezes 2%, né? Então, R$ 20. A cada mês. A cada mês. Lembra? A cada mês. Se são 2 meses, 20 vezes 2. Faz a continha. Isso. Então,
2 vezes 20, 40. Montante final, R$ 1.040. Certo? Ok? Belezinha. Show. Situação 4. Os mesmos mil reais, agora 4%. Nós já vimos que, né, essa porcentagem aí de juros vai dar quanto? 40, né? Vocês já fizeram a conta no de cima. Só que agora são 2 meses. O que eu vou fazer? A cada mês rendeu 40. Então, o que eu faço? 40 vezes 2. Ok? Certinho? 40 vezes 2. Isso. Vamos lá. 40 vezes 2. 80. Muito bem. Muito bem. Então, esse montante, ao final, seriam R$ 1.080. A situação 4. Agora, vamos resolver a situação 6. Olha lá. Situação 6. Ok? São R$ 2.000. Já não são mais 10 dezenas. São quantas dezenas agora? Desculpa. Já não são mais 10 centenas. São quantas centenas? 20. Então, 20 centenas vezes 2, que são os 2% de juros. Lá na situação 6, não perde o foco, não. Ok? Então, 20 vezes 2, 40. Certinho? Ok? 20 vezes 2, 40. No caso aqui, por 2 meses. 40 vezes 2. Por que vezes 2 agora, professor? Porque vão ser, vamos supor, 40 no mês de novembro e 40 no mês de dezembro. São 2 meses. Tá? Lembrando sempre que esse juro é cobrado por mês. Tá bem? Então, no caso aqui, ao final, esse montante seria R$ 2.080. Vamos verificar aqui embaixo. Então, olha lá, ó. É a situação 6, R$ 2.080. Certinho? Aqui, as primeiras que nós fizemos. Situação 1, 1.020. A situação 2, por ser 44%, por ser 4%, ao final 1.040. A situação 2, 3, 1.040 também. A situação 4, R$ 1.080. Certinho? Pessoal, ok. Compreenderam? Tá? Certinho. Deixa eu retornar aqui. Ok, pessoal? Tá? Na próxima aula, a gente vai aplicando, né? Nós iremos aplicar aí mais atividades, exercícios no caderno agora, né? De forma mais prática aí, mais atividades empregando os juros. Simples. Tá bem? Certinho, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!